agora entrando na temporada do Packers, né? A gente já fez uma retrospectiva da primeira parte e agora a gente vai entrar na segunda parte da temporada para destacar o que aconteceu de bom e de ruim nos últimos jogos do Packers nessa última temporada, né? E o primeiro jogo é o jogo da semana 9, em que o Lions recebeu o Packers e foi um jogo deplorável de ruim. Só para começar, porque esse que você fala, tava soltando os cachorros em cima do Rodgers no Twitter, na cobertura do jogo. E por quê? Porque apesar de ele ter tido 291 jardas e um TD, ele sofreu 3 interceptações. Algo que não dá para explicar. É uma coisa inexplicável o que aconteceu. A gente teve muitas jogadas mal executadas e muitas delas foram protagonizadas pelo Sammy Watkins, né, que veio e mais atrapalhou do que ajudou. O Rashan Gary, que vinha tendo uma boa temporada, né, tinha até 6 sacks até a semana 9, lesionou os ligamentos do joelho e ficou fora pelo restante da temporada, e a gente viu que ele fez uma falta tremenda, o que diga no último jogo contra o próprio Lions. E a defesa, apesar de ter cedido apenas 15 pontos, teve a proeza de ceder um TD para 2 tight ends, sendo que James Mitchell e Chaney Zylstra anotaram o primeiro TD da carreira na NFL. Olha que a defesa do Gilbert teve essa proeza de fazer. Eu nem ouso reclamar mais dessa situação desse TD. Porque assim, o jogo tava. O ataque tava tão de sacanagem, cara, que tipo, o que vinha da defesa era lucro. Porque assim, você não perde, a gente perdeu uns 4 ou 5 jogos cedendo menos de 15 pontos, cara. Menos de 20 pontos, quer dizer. Uhum. Você não perde o jogo cedendo menos de 15 pontos. Uma defesa, um time não pode perder um jogo assim. Sim, não. Você olha um 9-15, tipo, é muito de sacanagem. Tipo, parece que, tipo, ali deu muito na cara que parecia que o cara tava de má vontade, sabe? No início do ano a gente ficou pensando assim, não, ele não vir para fazer o camp com os novatos não é problema, ele joga 200 mil anos, isso não vai atrapalhar. Aí o pior de tudo você vê realmente que ele estava fora de sintonia, que ele estava implementando um sistema de jogo onde ele indicava muitas coisas que aconteciam em campo, mudava muitas situações em campo e tipo, não estava em sintonia com o time. Então, basicamente, o Rodgers perdeu esse jogo em execução das coisas que ele pensava que ia dar certo. E às vezes, assim, seria bom ele voltar a apenas executar as coisas, sabe? Tipo, você executa o que o seu coordenador chama. Se der errado, beleza, acontece. Mas você não muda tudo em campo para um time que basicamente é feito de novatos, né? Uhum. E por mais que você tenha Sammy Watkins e o Alan Lazard em campo, você tinha Romeo Dobbs, você tinha Samori Touré, tinha jogadores que não estavam acostumados com isso, né? E, tipo, visivelmente ele tava fora de sintonia com o time inteiro, cara. Visivelmente ele tava fora de sintonia. Isso me indigna. Matheus, tem alguma coisa pra falar desse jogo? Não, assim, tem duas coisas aí que é o seguinte. Eu acho que não foi por acaso que o Lions complicou tanto pra gente os 2 jogos. Entendeu? Assim, venceu bem os 2 jogos da gente. O Lions não fez isso com mais ninguém, tá? Praticamente, o Lions tomava mais de 20 pontos todo o santo jogo. Né? Contra a gente, eles conseguiram segurar o ataque da gente, assim, na unha, né? E você pensando direitinho, uma frase que a gente gosta de usar muito aqui, ninguém te conhece tão bem como quanto o teu rival de divisão, né? Foi um show também do Lions. Eu acho que o que o Lions fez com o Green Bay esse ano foi brincadeira, assim, entendeu? Óbvio, a interceptação do Rodgers lançando a bola na mão do Aidan Hutchinson, né? Foi qualquer coisa de ridícula, né? Definitivamente o ataque da gente não apareceu para a temporada, o negócio foi bem complicado, não era para perder jamais um jogo como esse aí, né? Mas é aquele tipo de coisa. A gente tem que dar o mérito também ao Lions, entendeu? Eu acho que é um time que mereceu inclusive chegar nos playoffs pelo que fez o ano todinho. Uhum. Bom, vamos não tô conseguindo escutar. Igor? Deu uma caída aqui, vocês estão me escutando, né? Agora sim. Agora sim, pode repetir. Aí, então valeu.
E aí o Packers estava numa sequência de várias derrotas, né? O LaFleur nunca tinha perdido 2 seguidas, e aí me emendou uma sequência ali, acho que, se não me engano, de 5 derrotas seguidas. E aí até que encontrou o Dallas Cowboys, aí as coisas mudaram, né? O Aaron Rodgers estava com sangue nos olhos, porque queria vencer de um jeito ou outro o Mike McCarthy, e tivemos o surgimento do Christian Watson, né? Que foi muito bem, anotou 3 touchdowns no jogo e teve 107 jardas, que foi algo espetacular. E eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham sobre esse jogo, o que tem a dizer sobre esse jogo aí, começando com o Matheus. Cara, esse jogo aí, para mim, reflete o que a confiança pode fazer no jogo de futebol americano. Parece até que os 3 TDs do Christian Watson foram coisas assim, criadas por ele e pelo Aaron Rodgers, assim, uma coisa absurda. E não foi bem assim. O primeiro TD, se você lembrar, ele pegou uma bola questionável, dividida entre ele e um corner, né? Assim, que ele catou a bola do corner praticamente, e dali em diante, ele e o ataque de Green Bay desabrochou, porque a gente estava levando uma sola, entendeu? A gente foi buscar... defesa estava segurando bastante. Não, a defesa... mais ou menos, né? A gente levou 28 pontos, entendeu? Mas assim, a gente estava levando uma sola e foi buscar depois desse... Eu não vou dizer um TD espírita, tá? Porque quando é uma bola contestada e o cara pega, a gente tem mais é que elogiar. Mas assim, um TD não muito convencional. Não foi um TD de gameplay, foi um TD de talento, né? O Rodgers de colocar a bola acreditar na bola dividida do Christian Watson, e o Christian Watson encatar a bola dividida. E daí em diante a gente correu para a vitória, né? De uma maneira assim... Que bom aquele negócio. Ganhar do Cowboys, né? Parece até que... parece que virou rotina. Sim. E aí, Vitor, tem alguma coisa a falar? Eu gostei muito desse jogo pela questão seguinte, tirando esse primeiro TD aí, que foi uma TD de jogo, acho que foram 2 jogadas estendidas, uma por Mercedes Lewis no canto do campo ali, para chegar perto da endzone, e teve essa jogada estendida pro Christian Watson, né? E assim, eu acho que valeu a pena para desabrochar o jogador, que depois ele fez 2 jogadas de gameplay, né? Foi uma chamada em 4ª descida e uma chamada, acho que em 3ª descida, se não me engano. E todas usando sua melhor vertente, né? Tipo, uma velocidade absurda e uma capacidade de fazer rotas também muito boa. Não vou dizer fora do normal, porque ele ainda tem muito a evoluir nessa parte. O que me pega é que é o seguinte, demorou muito tempo para integrar ele ao jogo, né? E eu acho que vai muito de questão seguinte. Pessoalmente, eu acho que se você tem um quarterback tão valioso e valoroso como é o Rodgers, você não tem que esperar ele desenvolver confiança. Ele tem que fazer o jogo funcionar. É uma coisa que a gente se inveja um pouco, eu me invejo um pouco do Mahomes, né? Que quando ele tem um jogador que vai mal, Travis Kelce acabou de fazer um fumble, na próxima jogada a bola tá na mão dele, cara, pro cara recuperar a confiança. O Rodgers viu aquele drop do Watson e nunca mais acessou o cara durante as partidas. Teve lesão nesse meio também, né? Teve lesão, né? Obviamente, mas cara, você entendeu? Tu não vê isso acontecendo há muito tempo. Isso desde o Mike McCarthy. O Lacy sofria um fumble, a bola não voltava mais para ele durante o jogo. E isso é uma coisa que... esse medo da falha é muito ruim para um time. O que eu quero entender é o seguinte, o jogador não pode sentir medo de falhar ao ponto dele não voltar mais para o jogo, que isso atrapalha o desempenho dele. E o Packers tinha muito isso, cara. Medo de falharem com o Rodgers, porque parece que o cara é um pouco vingativo, sabe? Ia soltar os cachorros para tudo que é lado, e ia pro cantinho dele lá e ficava bravo com o time, quando ele errava alguma coisa ou quando alguém errava alguma coisa. E eu acho que isso seja um problema a se resolver no time. E, bom, pra mim é esse o que atrapalhou um pouco o Watson durante a partida. Durante o ano, né? Chegando nessa partida do Cowboys, parece que esse medo de errar do Watson sumiu. Ele teve um pouco mais de confiança depois daquela recepção espírita. O Rodgers teve um pouco de confiança nele e começou a acessar mais o jogo. E teve menos medo de passar a bola nas leituras que ele lia, né? Que é uma coisa muito que ele teve esse ano, tipo, ele lia o negócio e não passava a bola. Parece que ele tinha medo de lançar a bola pra onde estava aberto. E olha que, tipo, pra quem viu os vídeos de câmera tática, é revoltante, cara. O quanto que você via de jogador aberto e a bola na mão dele, cara. Sim. E olha que a proteção do OL não foi ruim esse ano. Esse último ponto eu até discordo, viu, Felipe? Então, eu disse... Eu acho que a proteção da OL, ela cresceu. Olha, eu acho que a proteção da OL, ela cresceu quando você teve o Bakhtiari e o Jenkins voltando, cada um com a sua função. Mas, assim, foi ridículo o que a gente sofreu esse ano na posição de right tackle, né? Eu, sinceramente,
eu tô indo para esse draft, ou até para free agents, querendo endereçar a posição de right tackle. Porque para mim não dá para confiar no Josh Nijman. Entendeu? De jeito nenhum. Então, a posição de right tackle foi um problema gritante dessa linha. E a posição de center também, porque eu não tenho confiança nenhuma no Josh Myers. Eu tenho, cara. Eu gosto dele. O Myers, pra mim, eu acho que ele tá em evolução. Pra mim, é um jogador que, assim, eu não acho que eu vou encontrar um jogador tão bom quanto foi esqueci o nome do outro. Linsley. O Linsley, que ele chegou em 2014 e explodiu já em 2014 e já fez uma temporada capaz de levar o time pra frente. Depois da lesão do J.C. Tretter. O Meyers é capaz de ser uma boa âncora, cara. Só precisa de um tempinho pra ele, cara. Eu acho que atrapalhou um pouco ele ficar fora do primeiro ano de carreira, que ele já tava indo muito bem. Aí ele machucou lá o joelho e tudo mais, não conseguiu voltar. Quando voltou, tava mal. Eu acho que ele ter voltado, ter colocado ele de center de novo foi um erro. Deveriam ter segurado um pouco mais ele, porque tava fora de ritmo. Que foi aquela partida contra o 49ers, que tava metade do time que voltou, tava todo mundo fora de ritmo. Todo mundo. Mas beleza, não é essa a questão. Eu acho que tem que dar tempo pra ele evoluir. Óbvio, você tem que ter um center reserva. Mas eu acho que mais capaz é você ter um guard reserva, que o center reserva tá de guard e o cara joga muito em todas as posições. Hoje menos, eu acho que hoje tem que se fixar logo em algum. Que é o Jenkins. Bem. Eu só vou. Só para arredondar esse jogo, para daí a gente passar para o próximo. Eu falei, acho que o número errado de jardas do Watson foram 107 jardas e 3 touchdowns. E o Rudy Ford fez 2 interceptações nesse jogo e se demonstrou um cara importante para a defesa.